Meus queridos, um bom dia, mais um semanário de oração, dia 26 de abril de 2023, agora às 11h49, mais um semanário de oração. Já estivemos antes em oração, antes de começar a gravação, estávamos aqui orando e oramos pelos seguintes assuntos, os seguintes irmãos, todos os enfermos, todos os necessitados, e estamos colocando em destaque nossa querida irmã Marluce, que Deus a visite, a guarde e a proteja, aí onde a senhora está aguardando os laudos, do posterior tratamento, que Deus esteja com a senhora, irmã Marluce. Também por Gilson, irmão de nossa irmã Gorete, pedimos a Deus por ele, pedimos a Deus pelo meu cunhado Aldo, que se aproxima, mais procedimentos para os cuidados com a sua saúde, que Deus te abençoe, derrame sobre você graça e misericórdia em seus cuidados santos, Aldo, que Deus esteja contigo. Também orei por mim e peço a vocês que continuem a orar por mim. Oramos por Adriana. Adriana, minha prima, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus segure em suas poderosas mãos, pois amanhã ela passará por um procedimento. Amanhã você vai passar por um procedimento, se for da vontade de Deus, que assim seja, que Ele cuide de todos os detalhes, você se recupere o mais breve possível, que seja feito em sua vida o querer do Senhor. E Deus quer sempre o melhor para nós, Adriana, que Deus abençoe seu coração. Que Deus te dê essa compreensão, essa visão de mundo. A todos também, a todos nós que passamos por alguma dificuldade, que Deus adoce o nosso coração, que Deus cuide de nós. Minha cunhada Vilma também, estamos orando por você. Todos os queridos e queridas que, por alguma razão, estão sofrendo, estiveram em nossas orações agora, e nós os colocamos de forma genérica, porém precisa, porque Deus conhece todos vocês e Deus sabe de todas as suas dificuldades. Nós também oramos, pedimos ao Senhor e vamos pedir, pelo aniversário da nossa SAF, que Deus abençoe no bendito nome do nosso Senhor Jesus, o aniversário da SAF, que será agora no sábado, esse sábado que está por vir, dia 29 de abril, a partir das 18 horas, aqui em Timbaúba. Muitos queridos lá do Recife e daqui de Timbaúba, todos estão convidados para estarem conosco ali, celebrando mais esse aniversário de nossa SAF. E oremos desde já por nosso preletor, nosso reverendo Adelson, que Deus abençoe a ele, a sua esposa e a todos aqueles que virão aqui. Deus derrame sobre todos vocês sua graça, sua misericórdia, seu amor. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos meditar naquilo que o Senhor, vamos ouvir um pouco, sobre as coisas, a voz do Senhor. Que doce voz tem meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, nos conta, no capítulo 28, versículo 18, usando dessa feita a nova versão internacional, e a palavra do Senhor nos diz, Mateus 28, 18, diz o texto: Então Jesus aproximou-se deles e disse. E o que foi que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse assim: Foi-me dada, diz o texto, toda a autoridade nos céus e na terra. Repetindo, o Senhor Jesus disse, foi-me dada, diz o texto, toda a autoridade nos céus e na terra. Toda
meus queridos, a autoridade. Toda a autoridade, ela foi dada ao nosso Senhor Jesus, todo o poder lhe foi dado. Deus o Filho tem todo o poder, lhe concedido por Deus o Pai e exercido em nossas vidas por Deus o Espírito Santo. E nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre a autoridade de Jesus. Hoje é a autoridade de Jesus, semana que vem a autoridade das Escrituras, na outra semana a autoridade do Espírito Santo. Então, a autoridade de Jesus, a autoridade das Escrituras e a autoridade do Espírito Santo, inspirado livremente nessa obra maravilhosa do reverendo, do pastor Martin Lloyd Jones, o grande pregador da Capela de Westminster, um dos grandes homens de Deus, um dos maiores pregadores da história da igreja. E o que vem a ser essa autoridade do Senhor Jesus e para que ela serve, esse poder que Cristo tem sobre todas as coisas. Em primeiríssimo lugar, nós queríamos abrir para um texto de apoio, em nossas Bíblias é um texto de apoio, que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, e a palavra do Senhor diz assim, uma resposta de Deus a uma oração de Paulo. Todos conhecemos o contexto, né? E vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 para entendermos melhor o 9 que nós também vamos ler. Diz assim o versículo 7, e, diz o texto, para que não me ensoberbecesse, diz o texto, com a grandeza das revelações, diz mais, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, diz mais, a fim de que não me exalte. Versículo 8, por causa disto, diz o texto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9, aí o Senhor responde a Paulo, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza, de boa vontade, diz o texto, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, diz mais, para que sobre mim, diz o texto, repouse o poder de Cristo. Você está aflito, cansado, adoentado, passando por alguma enfermidade, tem uma enfermidade crônica que vai perseguir você até o dia que você estiver perante o Senhor e livre dela. Só assim nós estaremos livres de todas essas coisas que nos afligem. Está você de alguma maneira passando por aflições tremendas, está fraco, está muito fraco. O remédio é o Senhor Jesus. Não um remédio assim mágico que vai tirar de você essas lutas, mas um remédio eterno, perene, que vai fazer você entender as suas lutas, viver com elas, as administrar e acima de todas as coisas, vai fazer com que você de fato compreenda quem manda em sua vida e quem manda nesse mundo. O Senhor Jesus tem todo o poder, meus queridos, toda a autoridade. O Senhor Jesus tem de fato, a autoridade sobre todas as coisas. E o Senhor, Deus o Pai, Ele a concedeu com uma razão. O Senhor Jesus desceu sua glória, se esvaziou de sua divindade, a nós, e Ele se apresentou vulnerável a todo o mal desse mundo. Ele podia morrer, de fato, Ele morreu por nós, em nosso lugar. Ele podia padecer, e de fato Ele padeceu, e Ele sabe o que é padecer. Ele foi tentado em todas as coisas, nosso Senhor Jesus, Ele foi tentado, e é mais que suficiente para nos auxiliar na hora que nós somos tentados.
E esse esvaziamento de sua glória lhe deixou, como eu já disse, vulnerável. E o Senhor, vendo a sua obediência, Deus o Pai, vendo a sua obediência, contemplando a sua obediência até a morte, morte de cruz, o Senhor lhe concedeu não só a glória que ele sempre teve, o Filho do Pai, o eternamente gerado, aquele que sempre existiu, que criou todas as coisas, sem ele, sem o Senhor Jesus não há nada, mas ao se esvaziar, ele precisava fazer um trabalho, e ele o fez, e desse trabalho receber toda como nós já dissemos, né, poder e autoridade para governar todas as coisas que ele conquistou com a sua obediência. Daí nós vemos como obedecer é maravilhoso, como a obediência de Cristo é uma bênção para as nossas vidas. O texto nos diz que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e também na terra. E toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, para o ensino. Nós que somos crentes e vivemos do ensino apostólico, nós vivemos daquilo que os apóstolos ensinaram, que não foi nada mais, nada menos que o ensino do Cristo. Eles nos passaram, nos legaram, né, todo o ensinamento do Antigo Testamento, que é sobre Cristo, e todo o ensinamento do Novo Testamento, que é o ensino de Cristo, e, portanto, o ensino apostólico. E nós nos baseamos nisso, no seu ensino, para compreendermos, de fato, a autoridade do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos espinhos na carne, sobre as nossas dificuldades, que são dificuldades tão tremendas. O que nos leva à segunda parte da autoridade de Cristo, os milagres. Nós sempre estamos à espera de um milagre. Os dons cessaram, dado aos crentes, assim acredito eu, sou um meso-cessacionista, acredito que o Senhor não dota a pessoas de igreja nenhuma, desses poderes especiais que os apóstolos tiveram e discípulos na era primitiva da igreja, mas acredito, por isso meso-cessacionista, acredito que o poder do Senhor continua o mesmo. Não dotando pessoas, mas atendendo às orações segundo a sua vontade. Se nós orarmos segundo o coração de Deus, se nós orarmos pela palavra de Deus, se nós orarmos no Espírito Santo, que é orar na palavra do Senhor, orar com os salmos, orar nos salmos, orar pelos salmos, orar por toda a palavra do Senhor, em consonância, em concordância com a sua vontade, nós ainda veremos milagres. Em quais sentidos? No sentido que um milagre é uma intervenção poderosa de Deus na vida de qualquer um de nós, quando nós, de fato, e pela vontade de Deus, tivermos necessidade e Deus ele for glorificado no atender a nossa oração segundo a vontade dele. Porque tudo que nós orarmos segundo a vontade dele, segundo os seus decretos, nisso nós seremos atendidos. Não porque nós oramos ou porque a nossa oração moveu o coração de Deus, mas que a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, a oração no Espírito Santo, de acordo com os decretos, a divina providência do Senhor em meio aos seus decretos para as nossas vidas, a vontade perfeita de Deus em nosso viver, esses milagres acontecem porque Deus quer que eles aconteçam. Não porque nós mandamos em Deus ou movemos a Deus com as nossas orações. O poder das nossas orações é o poder de Deus, não das nossas orações. É Deus que se move por seu amor e não porque nós simplesmente choramos ou reclamamos ou murmuramos, que nós não sabemos orar. E não sabemos orar como convém. Na terceira mensagem, depois da outra semana, quando nós falarmos da autoridade do Espírito Santo, vamos tentar aprender um pouco mais sobre orar no Espírito Santo. Mas Cristo tem toda a autoridade, nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade, e Ele fez todos os milagres que estão registrados na Escritura, e Ele,
pode intervir em nossas vidas de forma miraculosa no dia que Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele tem todo o poder e o nosso Senhor é o mesmo. Nosso Senhor é o nosso Senhor e é Senhor de todo o universo, de todas as coisas. Todas as coisas dependem de Jesus. E é por isso que nós estamos orando e pedindo que o Senhor Jesus, Ele cure, Ele nos cuide, Ele nos preserve, se Ele não quiser nos curar, Ele nos dê forças para nós suportarmos as adversidades das enfermidades, mas tudo ao lado de Cristo, tudo por Cristo e nada sem Cristo, tudo com Jesus. Porque Ele tem toda, irmãos, a autoridade no ensino e nos milagres, que nos leva à terceira questão. Ele tem toda a autoridade no perdão dos pecados. Ele tem toda a autoridade para perdoar os nossos pecados. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O Senhor Jesus é a Shekinah. O Senhor Jesus é a glória de Deus. O Senhor Jesus é aquele que nos leva à glória, por Ele mesmo ser a glória do Senhor e nos levar ao Pai. Porque o Pai nos mandou trazer. Toda a soberania de Deus está envolvida nessa maravilha que é o perdão dos pecados, a sua morte vicária, a sua intercessão sacerdotal, o seu governo como rei, o seu ensino como profeta. Nós estamos falando exatamente disso, que o nosso Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. E como rei ele tem toda a autoridade de nos socorrer quando nós somos tentados, quando nós estamos doentes, quando nós estamos vivendo qualquer dificuldade, mas, sobretudo, toda a autoridade do Cristo de perdoar pecados. Se o nosso Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, nós estamos perdoados. Eles não terão o poder de nos condenar. Muito embora as consequências dos nossos pecados nos visitem, sejam barreiras com as quais nós vamos nos defrontar, paredes as quais nós vamos enfrentar. Muito embora em cada pecado cometido por nós já exista, já está subjacente ali o castigo, né? Pois pecado em hebraico, iniquidade, né? O pecado vicioso é torcer, fazer sofrer, e à medida que a pessoa está pecando, ela já está adquirindo as consequências do sofrimento desses pecados. Isso aí não nos vai ser retirado, mas as consequências eternas desses pecados, elas são absolutamente limpas, perfeitamente retiradas, e nós somos absolutamente perdoados de todos eles. Nosso Senhor Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Então Ele tem autoridade para nos ensinar, Ele tem autoridade para fazer milagres em nossas vidas, Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados, nos fazer nova criatura, nos fazer nascer de novo, sermos dele, que é o maior milagre que o nosso Senhor faz, é fazer nascer um crente, nascer da água e do Espírito. E a palavra ainda nos ensina mais, que a autoridade sobre todos os seres terrenos e espirituais, a fim de aplicar a salvação aos eleitos de Deus em todas as nações. Está no contexto que é a grande comissão. Se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada, não é, diz o texto, toda a autoridade nos céus e na terra. E diz o texto, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, diz o texto, a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, diz o texto, até o fim dos tempos. Em outras mensagens nós já falamos sobre esse assunto, hoje nós não vamos mencionar o simples fato, naquilo que nós já lemos, a autoridade de Cristo sobre todos os seres terrenos e os seres espirituais, e porque ele tem essa autoridade, além de ele ser Deus, o Filho, Deus Todo-Poderoso, perfeitamente Deus, assim como ele é perfeitamente homem e o será para sempre, nosso Senhor
ele tem esta específica autoridade para expulsar os demônios, os seres espirituais e os seus inimigos. Aquela oração que eu tenho ensinado na igreja e que hoje eu vou ensinar aqui. É uma oração que vem do contexto de toda a Bíblia. Pedir a Deus que afaste, distancie os inimigos dele, que são inimigos humanos, mas principalmente os inimigos espirituais que insuflam os inimigos humanos contra nós. Basta mencionar para você ter alguma dificuldade. Repetindo, orar no contexto de toda a Escritura, implorando ao Senhor que Ele distancie de nós os seus inimigos, os inimigos espirituais, que são os piores, e que insuflam os inimigos humanos contra nós. Principalmente quando nós ousamos pregar nesse mundo mau e perverso o Evangelho. Toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós chamamos contra nós os inimigos de Deus, humanos e espirituais, que são os piores. E nós precisamos da assistência e da autoridade do Cristo, a autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, sobre todas as criaturas materiais e espirituais, terrenas e espirituais. É um comentário maravilhoso da Bíblia da Herança Reformada, do reverendo Joel Bick e os outros que trabalharam nessa Bíblia. Não é propaganda, é porque ela é realmente uma bênção para quem quer estudar a Herança Reformada de uma forma mais devocional. A Bíblia de Genebra tem outra conotação mais acadêmica, essa tem uma conotação mais devocional. E é isso. O Senhor recebeu toda a autoridade e tem absoluta autoridade para debelar os ataques, distanciar os inimigos e nos dar condições de fazermos sua obra, que de fato é muito difícil de fazer, pregar, anunciar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, do Cristo que é Deus e que é homem, e sempre será assim. Sempre foi Deus, em sua encarnação torna-se homem, e a partir dali sempre será Deus e sempre será homem. Capaz de nos ajudar porque é o Deus ferido, o Deus machucado por nossos pecados. Como nós lemos em Zacarias, né, na igreja no Sermão do Domingo, quem lembra, que o Senhor nos coloca no fogo da provação para sermos purificados, porque antes de nós, nosso Senhor foi ferido e a partir de suas pisaduras nós somos purificados e sarados e é reconstruída em nós a imagem de Deus. Mas o que vem a ser, por fim, essa autoridade do Cristo que nós estamos falando hoje em nossa humilde mensagem? O que vem a ser o cristianismo? Eu queria ler um pouquinho desse livro aqui, no final do capítulo, né, o livro eu já mostrei, a autoridade de Jesus Cristo, das Escrituras e do Espírito Santo. E acredito que essa edição não existe mais, mas tem uma edição mais nova circulando por aí. E o Martin Lloyd-Jones, o grande ministro do Evangelho, pregador da palavra e servo do Senhor, ministrando os sacramentos na Capela de Westminster e antes no País de Gales, onde foi ministro por 12 anos e depois completou a sua carreira na Capela de Westminster, mais de 35 anos, se eu não me engano. Foi um grande ministério e que abençoou o mundo até hoje com suas pregações, com os livros baseados em suas pregações. Aqui foram palestras no Canadá em 1975 que ele ministrou. Só para constar o fato histórico. E o Senhor disse a Lloyd-Jones, por sua palavra, pelo estudo da Escritura, pelo estudo da boa teologia, da teologia reformada, o Senhor
mostrou a Lloyd Jones essa bênção que ele aqui escreveu na página 38, finalizando o capítulo, né, sobre a autoridade de Jesus. Ele diz assim: cristianismo é Cristo. Repetindo, cristianismo é Cristo. Não é uma filosofia, de fato, nem mesmo é uma religião. Oh, Lloyd Jones concorda comigo e com todo bom protestante reformado. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma religião. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo, que ele diz no começo. E ele continua a dizer, mais entre aspas, para Lloyd Jones, é a boa nova de que Deus visitou e remiu o seu povo, e que ele fez isso enviando o seu unigênito Filho, a este mundo para viver, morrer e ressuscitar. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E diz mais Lloyd Jones, por outras palavras, ele é a única o quê? A única, meus queridos, autoridade. Nosso Senhor Jesus Cristo é a única autoridade capaz de nos socorrer, de intervir, de nos visitar, como Apocalipse, né, 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, diz o Senhor Jesus. Ele é a autoridade para debelar todos esses sofismas, todas essas coisas diabólicas que envolvem esse mundo. Nosso mundo está envolvido em uma rebeldia absurda contra a autoridade de Deus. E é por isso que nós estamos evocando nessas mensagens a autoridade de Jesus, a autoridade das Escrituras, e nós vamos também falar da autoridade do Espírito Santo. Se você assistiu até o fim essa mensagem e você está pensando na autoridade de Cristo sobre a sua vida, medite nisso. Ele tem autoridade para te socorrer quando você for tentado. Ele tem autoridade para te socorrer quando você não sabe alguma coisa com o seu ensino. Ele tem autoridade para te socorrer, se necessário for até com um milagre da parte dele em sua vida. Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. Acima de tudo, é o que nós mais precisamos em nossas vidas, é termos os nossos pecados perdoados por Jesus. E ele tem autoridade para afastar todo o mal e nos dar liberdade para viver nossas vidas para a sua glória. Todo mal vai embora quando Cristo vem. Você já convidou a Cristo para vir, já abriu a porta para Jesus entrar em seu coração, já o convidou para reinar em sua vida, ser parte de você e você ser parte dele. Você já é um cristão, você já sabe que o cristianismo é Cristo e que Jesus, na vida da pessoa, é tudo o quanto faz a pessoa cristã. Você já entendeu todas essas verdades? Se ainda não entendeu, escuta a mensagem, vai lá para o começo, escuta a mensagem toda de novo. Lê esses textos que nós lemos com você. Queremos concluir falando sobre o espinho na carne de Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta. É o que o crente mais precisa, é da graça de Deus. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco em todas as áreas que nós falamos aqui. Esse poder de Cristo vai se aperfeiçoar em você em meio à sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Quando nós estamos mais fracos, é que nós somos mais fortes. E por fim, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. E ele conclui dizendo, para que sobre mim, diz o texto, repouse o poder de Cristo. O poder daquele que tem absoluta autoridade sobre tudo e todos. Já repousa sobre você? Se não é a hora. Hoje é a hora, hoje é o dia, agora é a hora de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mantenedor de sua vida, aquele que tem toda a autoridade para manter, sustentar
a abençoar a sua vida. Lembrando que Ele tem toda a autoridade no ensino, Ele tem toda a autoridade nos milagres, Ele tem toda a autoridade no perdão dos pecados, Ele tem toda a autoridade na expulsão dos demônios, Ele tem toda a autoridade de colocar esse mundo debaixo dos seus pés e nos dar a sua glória, a sua presença, a vida que excede, a paz que excede a todo entendimento, portanto vida, pois Ele, nosso Senhor Jesus, é caminho, verdade, vida, caminho para o céu, verdade sobre o céu e vida eterna no céu, e no novo céu e na nova terra, na eternidade, que Ele construirá seu reino, que Ele vem instaurar por ocasião da sua segunda vinda, que nós aguardamos ansiosamente já com todos os valores do reino em nossos corações e os divulgando nesse mundo. Portanto, meu querido, abrace o Senhor Jesus, aquele que tem absoluta autoridade e absoluta autoridade mesmo, para, em sua fraqueza, Ele se fazer forte em você e você ter a força dele, o poder dele, isso em seu viver. Que Deus aplique isso ao nosso coração, que foi dito hoje, que Deus nos visite com o seu Espírito Santo, por sua palavra, que haja essa transformação de visão de mundo em uma cosmovisão cristã, que inunde todo o teu coração e toda a tua vida, tá certo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso amado Pai, muito santo e eterno, e que, além da consolação, as maravilhosas bênçãos e a poderosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco a todo tempo, com todo o povo de Deus, espalhado pela terra, agora e na eternidade. Amém e amém. E até o próximo semanário, semana que vem, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e do coração de Deus para o nosso coração. Lembrando sempre que cristianismo é Cristo. Que Deus encha o nosso coração de Jesus, com Jesus e por Jesus, agora e sempre. Amém e amém. E até semana que vem, se Deus permitir. Se o nosso Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, deixar, nós estaremos aqui novamente na semana que vem. Deus nos abençoe a todos. Amém.